A pandemia de Covid-19 virou-nos a vida do avesso, mas há vida para lá da Covid. E as doenças não esperam, como o cancro, por exemplo. Para nos lembrar que é importante não adiar diagnósticos, não adiar consultas, não interromper tratamentos, hoje pomos a saúde em dia e falamos de oncologia. Para isso temos dois convidados connosco. O oncologista Sérgio Barroso, médico há 30 anos, especialista em oncologia há 20, é diretor clínico da Clínica de Santo António e coordenador de oncologia da mesma unidade. Temos connosco também João Monteiro, tem 47 anos, é controller de gestão e em novembro do ano passado sentiu uma dor, um desconforto, depois de muitas horas sentado numa longa viagem de carro. Foi logo ver do que se tratava e em poucos dias ficou a saber: cancro. Menos de 5 meses depois, já foi operado, já fez quimioterapia e hoje vai contar-nos essa história e esse tratamento que não adiou. Obrigado, bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Não é propriamente uma entrevista, é uma conversa, vou tratar-vos, se não vir inconveniente, pelos vossos nomes. Sérgio, obrigado. João, muito obrigado. Começo por si. Essa longa viagem de carro, uma dor, um mal-estar, uma sensação estranha à palpação num testículo. E uma consulta no médico assistente que lhe recomendou que fizesse uma ecografia. Foi isso? Foi isso que se passou. Isto passou-se em novembro do ano passado. Uma viagem de carro à Figueira da Foz. No regresso, algum desconforto, chego a casa e resolvo fazer um autoexame. Portanto, e faço uma palpação no testículo e notei ali que, de facto, havia algo que não era normal, algo estranho. E pronto, recorri ao meu médico assistente, na altura, achei que essa era a melhor solução, portanto não era ficar preocupado com outras coisas, mas sim ficar realmente preocupado em perceber o que é que se passava e em ter um diagnóstico. Daí foi recomendado fazer uma ecografia e a ecografia depois foi o princípio, foi o despolutar desta situação. Quanto tempo passou entre essa viagem de carro à Figueira da Foz e a ecografia? Terá passado, digamos que talvez não chegou a uma semana à consulta, menos de uma semana, e depois foi o tempo de marcar a ecografia, portanto diria que entre a viagem e a ecografia estamos a falar para aí de 15 dias, 2 semanas. Lembra-se bem dessa ecografia? Lembra-se fez alguma pergunta? Perguntou ao imagiologista, porque é o primeiro exame que faz. Fez alguma pergunta? Perguntou-lhe? Sim, aliás, a primeira imagem que eu tenho deste processo acaba por ser mesmo aí na ecografia, que quando termina, ali num silêncio que havia, eu resolvi perguntar ao médico, efetivamente, se me deveria preocupar. E ainda hoje me lembro perfeitamente da resposta que ele me deu, dizendo-me sim, acho que se tem que preocupar. E pronto, e a partir daí, na minha cabeça, houve ali o que é que isto será? Tenho que me preocupar, portanto não será algo de passageiro, ligeiro, e eu vou ter que avançar e vou ter que ver o que é que se passa. E foi o princípio de tudo depois. Sérgio, esta reação do João, esta forma de reagir a esta, primeiro à dor, depois imediatamente colocar-se em marcha, é a exceção ou é a regra em termos de rapidez de reação, quer da parte do doente, quer da parte enfim, de uma instituição a que se recorra? Este tipo de comportamento que o João teve eu diria que o comportamento ideal, que é quando nós sentimos algo de anormal no nosso corpo, no nosso organismo, recorrer o mais rapidamente possível aos cuidados de saúde para esclarecer a situação. Infelizmente, nem sempre esta é a reação que nós vemos na generalidade das pessoas. Em muitos casos, quando as pessoas notam alguma alteração, pelo receio daquilo que podem encontrar, por alguma falta de atenção, adiam um pouco a consulta e fazem com que as situações possam evoluir um pouco mais e ser feito um diagnóstico mais tardio. Mas este é o exemplo daquilo que todos nós devemos fazer. Esse comportamento ideal que um doente deve ter quando sente alguma coisa estranha no seu corpo, se calhar no último ano, pergunto-lhe eu, fruto da situação que vivemos, ocorreu com menos frequência? Teve conhecimento ao chegar-se casos de doentes que, bem, perante aquilo que estamos a passar, vou esperar um bocado para ver se isto acalma? Houve esses comportamentos?
Sim, nós notamos isso em alguns doentes e até em alguns familiares, porque muitas vezes o familiar também ajuda a que a situação possa ter um esclarecimento mais rápido. Todo este peso que a pandemia nos trouxe e esta alteração da nossa vida fez com que algumas das pessoas pusessem em segundo lugar a sua saúde e a preocupação que normalmente têm com alguma alteração que possa acontecer. E em face disso, demoram um pouco mais a procurar assistência e a procurar esclarecer algo que possa não estar bem. E isso tem-se notado em alguns doentes e em alguns casos, fez com que o diagnóstico da situação se tenha atrasado. A par disso, também o próprio sistema de saúde, que tem estado muito focado na pandemia e naturalmente faz sentido que assim seja, também teve algumas limitações na capacidade de resposta para outras doenças que tiveram que, a certa altura, passar um pouco para segundo lugar em face da gravidade da pandemia. E, portanto, estes dois fatores levaram, naturalmente, a que se possa ter demorado mais tempo a fazer o diagnóstico. João, em nenhum momento penso, vou esperar que isto acalme, ou perante o que se está a passar com a pandemia e com a Covid, tenho algum receio de ir a uma instituição de saúde, vou esperar? Não. Isso nunca lhe passou pela cabeça? Não. O meu primeiro impulso foi, ou por necessidade, ou mesmo por impulso mesmo, não sei, foi ir ver o que é que tinha, e depois do diagnóstico então é que não tive dúvida nenhuma que tinha que avançar e que tinha que resolver a questão. Portanto, o adiar aí não foi para mim nunca uma solução. E o que é certo é que também depois, com o avançar das etapas, isto que fiz desde a ecografia, depois durante todo o processo, desde a cirurgia, consultas, cirurgia, tratamentos na Clínica de Santo António, também cada vez que visitava a clínica, cada vez que tinha necessidade de fazer algum exame ou alguma consulta, nunca me senti inseguro. Portanto, essa era justamente uma questão que eu gostava de lhe colocar, mas antes disso, depois daquela ecografia, em que teve o primeiro embate, em que perguntou se devia preocupar, marcou uma consulta de urologia, por sugestão do imagiologista. E o que é que lhe disseram nessa consulta de urologia? A primeira consulta disse-me logo que havia ali algo para resolver e que havia conveniência em que se resolvesse com brevidade, portanto, que não fosse um adiar, que não se adiasse a resolução. Quando é que foi a primeira vez que alguém lhe falou na palavra cancro? Ou foi o João que a colocou? A partir do momento em que tinha a ecografia e que depois fiz também a consulta com a doutora Sofia, acabámos por perceber e acabei por ser confrontado com essa situação. Portanto, que havia ali um tumor para tirar e, portanto, teríamos que avançar para a cirurgia e para resolvermos o problema. E ficou a saber qual seria a abordagem recomendada do ponto de vista cirúrgico, o que é que implicaria essa cirurgia e o que é que implicou? Logo na altura, aquilo que me foi dito pela doutora foi que a cirurgia iria implicar a retirada do testículo em causa. Obviamente que iríamos verificar se o outro, através de biópsia, teria algum problema ou não, e que era muito possível que houvesse a necessidade de depois haver um acompanhamento por parte da oncologia, o que depois acabou também por ter que se verificar. Portanto, teve o foco na solução, é para resolver, vamos embora. Sim, e a partir do momento em que se confirmava o diagnóstico, então aí a dúvida de não resolver ou de resolver deixou de se colocar. Portanto, era mesmo resolver, ponto final, e resolver o mais depressa possível. Em novembro a dor, uma semana depois a ecografia, pouco tempo depois a consulta. Quando é que foi operado? Fui operado a meio de dezembro, portanto, a 15 de dezembro. E quando é que chega pela primeira vez à consulta do Dr. Sérgio Barroso? Chego cerca de um mês e pouco depois da cirurgia, portanto, depois da consulta com a doutora Sofia após a cirurgia e após a chegada, obviamente, dos resultados das biópsias. Confirmaram? Confirmaram aquilo que se tinha falado antes da cirurgia e então aí foi-me recomendado e fui encaminhado para a parte de oncologia, onde fui à consulta com o Dr. Sérgio. O resultado da biópsia, o que há pouco conversávamos sobre isso,
confirmou que um tumor num testículo, o outro estava tudo bem. Esta rapidez com que o João, que chegou à sua consulta, pode fazer toda a diferença, não só no diagnóstico, mas na abordagem a um cancro e nos passos seguintes que se devem dar, certo? Sim, a rapidez com que se faz um diagnóstico e a rapidez com que se iniciam as atitudes terapêuticas numa determinada doença oncológica é fundamental para o resultado que vamos obter, não é? Quanto mais rápido o diagnóstico é feito, também mais rapidamente conseguimos iniciar o tratamento e, portanto, o resultado final irá naturalmente ser melhor, porque conseguimos tratar a doença de uma forma mais efetiva. No caso do João, eu já conhecia o João antes dele chegar à minha consulta. Nós temos organizado uma consulta multidisciplinar, onde avaliamos todos os casos oncológicos que são diagnosticados na instituição, são discutidos com um conjunto de especialistas das várias áreas. No caso do João, é discutido com o urologista, é discutido com o colega da imagem, com o colega da oncologia, da radioterapia, consoante a circunstância, e depois é elaborado um plano terapêutico para cada um destes doentes de uma forma muito personalizada. O João, na fase inicial, tinha a primeira atitude, era uma atitude cirúrgica, depois do diagnóstico, e naturalmente foi essa atitude que foi tomada e que foi feita. Mas nós já conhecíamos o caso, já sabíamos qual era a situação, e depois da cirurgia, naturalmente, passamos à fase seguinte do tratamento, em que o João vem à consulta de oncologia para fazer um tratamento adjuvante do tratamento cirúrgico que tinha sido feito, e foi nessa altura que pessoalmente nos conhecemos, embora já conhecêssemos o caso anteriormente. A rapidez com que tudo isto acontece é, no fundo, fruto desta organização que a instituição tem para poder dar uma boa resposta em termos oncológicos aos doentes com os variados tipos de tumores. Eu diria que nesta fase da pandemia, no nosso caso em particular, isso não foi significativamente alterado, porque nós mantivemos sempre a área da oncologia a funcionar. Foi considerada desde o início sempre uma área crítica e, portanto, todo o nosso processo de tratamento do doente oncológico se manteve em funcionamento. Desculpe interrompê-lo, portanto, no caso da oncologia, não houve consultas adiadas, não houve tratamentos que tiveram que ser interrompidos por ser a instituição a reorganizar o seu serviço. Conseguiram manter o fluxo que tinham. Nós conseguimos reorganizar a instituição, conseguimos fazer aquilo que era necessário fazer em termos de recomendações oficiais da Direção-Geral de Saúde e, além disso, fizemos também uma organização interna que nos permitisse não só cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, mas também conseguirmos, de alguma forma, dar mais apoio aos doentes e às suas famílias, uma vez que estavam limitados de ter um acesso como habitualmente faziam à instituição e, portanto, complementámos as restrições que havia em termos de circulação, em termos de deslocação das pessoas com contactos telefónicos, com a possibilidade de fazer videoconsultas e, portanto, mantivemos sempre um contacto muito próximo com os nossos doentes. Tivemos alguns adiamentos que tiveram a ver com situações clínicas, nomeadamente com a própria Covid, em alguns doentes que ficaram positivos e, portanto, os tratamentos tiveram que ser alterados em função disso. Mas o nosso processo de tratamento dos doentes manteve-se sempre em funcionamento e, portanto, conseguimos durante todo este período fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, quer cirúrgico, quer de oncologia médica, quer de radioterapia e, dessa forma, mantivemos sempre a unidade de oncologia a funcionar e conseguimos prestar um serviço adequado a todos os doentes que nos procuraram e que já eram habitualmente nossos doentes também. Desses doentes que já acompanhavam, para além dos doentes que testaram positivo e, portanto, e pelos efeitos que isso pode ter no sistema imunitário e, portanto, e que possa ter implicado a alteração no ritmo de tratamento, mas houve doentes que resolveram, por receio de contágio, de infecção, que adiaram os tratamentos, que quiseram protelar um pouco ou espaçar um pouco o intervalo de tempo recomendado para tratamentos. Tiveram algumas situações dessas?
Tivemos alguns doentes que estavam francamente preocupados com a situação da pandemia e que nos questionavam sobre a urgência ou não do tratamento, se o deviam fazer ou não nas datas que estavam programadas e se não corriam nenhum risco adicional por estarem a fazer tratamento. E os doentes, telefonavam-vos a dar conta disso? Eram vocês que telefonavam aos doentes quando sentiam que eles não compareciam aos tratamentos? Como é que foi feito esse contacto? Nós fomos muito proativos nesse processo. Nós, desde o início que demos a informação toda que estava disponível para os nossos doentes e para os seus familiares e cuidadores e, portanto, tentámos logo à partida evitar que isso acontecesse. Mas mesmo assim, houve alguns casos em que os doentes nos questionaram com situações muito concretas, mas que nós conseguimos, através de conversas, quer com o próprio doente, quer com a sua família, resolver a situação e manter os tratamentos tal como estavam planeados. A maioria das vezes eram receios que eram fundados, no fundo, em virtude de tudo aquilo que estava a acontecer e de uma boa parte de desconhecimento sobre a própria situação da pandemia e da própria doença, da Covid. Mas depois de uma conversa, depois de um esclarecimento, depois de mostrar os benefícios e os riscos de uma atitude versus a outra, todos os nossos doentes concordaram e aceitaram manter a estratégia terapêutica que tínhamos definida e o processo, de uma forma geral, correu bastante bem. O doente oncológico, per si, já é um doente que habitualmente é bastante cumpridor daquilo que são as nossas recomendações. Nós também temos uma atitude de muita partilha, de muito envolvimento do doente e da sua família em todo o processo, sempre que o doente também manifesta essa disponibilidade e esse interesse. Falando concretamente do diagnóstico, o que é que pode significar se, face a algum receio pela situação pandémica que vivemos e um adiar, uma atitude de deixa ver no que é que isto dá ou deixa ver se as coisas acalmam, o que é que pode na prática significar um adiamento de um diagnóstico? Ou seja, no fundo, uma atitude que não igual à que o João teve. É a diferença entre termos uma doença que nós podemos curar, se ela for diagnosticada e tratada na sua fase inicial, ou uma doença que nós não conseguimos curar, se ela for diagnosticada e tratada numa fase já muito avançada. E, portanto, é esta a grande diferença que aqui encontramos. Claro que há aqui muitos fatores que influenciam a idade do doente, o tipo de tumor, as doenças associadas que o doente tem, um conjunto de fatores que podem induzir aqui alguma variabilidade, mas, na verdade, o benefício é sempre maior quando nós conseguimos diagnosticar mais cedo e tratar mais cedo. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que o doente adia a ida ao médico porque não valoriza os sintomas e deixa as coisas avançarem durante semanas, às vezes meses. E isso naturalmente faz com que, quando nós conseguimos fazer um diagnóstico, a doença já está numa fase mais avançada do que estaria anteriormente e, portanto, a nossa capacidade para tratar é menos boa do que seria numa fase mais inicial. E o mesmo se aplica, pergunto-lhe eu, em relação à interrupção dos tratamentos, que os tratamentos devem ter, seja quimioterapia, seja radioterapia, devem ter uma periodicidade, devem ter uma cadência. Se essa cadência for alterada, também pode colocar em causa o tratamento e a boa abordagem à doença, certo? Sim, é verdade. Nós determinamos um determinado plano terapêutico e, portanto, ele deve ser cumprido e, no caso do João, é uma das doenças em que isso é absolutamente fundamental, ser cumprido rigorosamente nos tempos que estão definidos, porque está claramente demonstrado que, se tudo for feito de forma correta, o resultado final é significativamente melhor, mas de uma forma geral isso aplica-se a todas as doenças. O tratamento deve ser feito com princípio, meio e fim, interrupções só se forem absolutamente necessárias ou se ocorrer alguma situação anormal e, portanto, não devemos interromper os tratamentos, devemos fazê-los na totalidade e devemos fazê-los também com a periodicidade que está recomendada para que o seu efeito possa ser o efeito máximo esperado daquele tratamento em concreto. Mas da minha experiência já de alguns anos no tratamento de doentes oncológicos, a maioria das vezes nós conseguimos fazer essa negociação com o doente para que as coisas possam ser feitas da forma correta. João, em que fase está a sua doença? Em que
fez 2 sessões de quimioterapia, presumo, foi aquilo que me tinha dito. Em que momento estamos agora? Neste momento os tratamentos de quimioterapia terminaram. Neste momento estou numa fase de vigilância, portanto e de acordo com o que o Dr. Sérgio disse, desde o início da transparência que foi tida comigo e do tal contrato que foi feito, portanto esta fase é a fase seguinte aos tratamentos, portanto é agora um acompanhamento regular para fazer o controle da doença. Penso que é assim, que é isto, não é? Exatamente. Durante o tempo que passou na Clínica de Santo António, consultas, sessões de tratamento, a cirurgia, o medo Covid nunca lhe limitou os movimentos, era seguir as indicações, naturalmente, presumo, mas nunca teve receio, será que posso tocar aqui porque posso ficar contaminado? Será que me posso sentar ali? Bom, é importante fazer um ponto prévio dizendo que eu tenho respeito pela Covid e procuro defender-me o máximo possível da Covid. Não estou, em momento algum, a desvalorizar esta questão. Desde que entrei neste processo na Clínica de Santo António, obviamente que a minha prioridade passou a ser o tratamento da doença diagnosticada. Mas estando aí, à medida que os passos iam avançando, nunca me senti com receio de ir à clínica, de ir à consulta, de ir ao exame, de ir ao que seja, porque me senti sempre seguro. Ou seja, as medidas foram adotadas e eu sentia que as medidas adotadas eram importantes para reduzir ao máximo o risco da contaminação. Depois, quando passei para a área da oncologia, ainda senti uma maior segurança face àquilo que tinha anteriormente. Portanto, porque efetivamente senti ainda mais cuidados com os doentes, maiores cautelas e, portanto, estive sempre tranquilo quanto a isso. Sérgio, esta fase em que o João está, de vigilância ativa da evolução da doença, é importante, pergunto-lhe eu, não apenas para controle da doença e para vigilância de alguma possível recidiva ou metástases, mas também para efeitos secundários da toxicidade dos tratamentos que o João teve, certo? Sim, o processo de vigilância tem exatamente esses 2 objetivos. Um deles é fazer um seguimento para tentarmos detectar uma eventual recidiva da doença, que pode, em teoria, vir a acontecer, mas detectá-la numa fase inicial para que possa ser de imediato tratada e tentarmos resolver a situação. O outro aspecto tem a ver com toxicidades do tratamento, que podem ser mais tardias, ou seja, acontecerem tempos depois do tratamento ter sido efetuado, e isso até se aplica mais em pessoas mais jovens, como é o caso do João, e que é necessário fazer um seguimento a longo prazo para eventualmente detectarmos alguma dessas alterações e também, de forma pronta, poderem ser corrigidas e portanto, resolver-se também essa situação. O João falou aqui de uma coisa interessante que tem a ver com esta segurança que teve enquanto esteve a fazer os tratamentos oncológicos. No início nós notámos isso, que eram os doentes sentiam-se um pouco incomodados com algumas das medidas que nós adotámos, o uso de máscara, o distanciamento, não podiam ter o familiar em proximidade quando estavam a fazer tratamentos, porque em época normal isso acontece, está um familiar em presença durante o tratamento. Nesta fase isso não podia acontecer, tinham que desinfetar as mãos à chegada, à saída, enfim, todas estas normas que foram adotadas. E no início, para o João isto já não foi muito estranho, porque ele já entrou neste período, mas para doentes que nós tínhamos antes da pandemia e que depois experimentaram esta nova versão durante a pandemia, as pessoas notaram estas alterações. Mas, na verdade, isso também lhes deu a garantia de que nós estávamos a cumprir todas as normas e a dar-lhes uma segurança adicional para que eles pudessem fazer os seus tratamentos de uma forma muito segura, de forma a não interromperem os tratamentos e, por outro lado, também reduzirmos ao máximo o risco de contaminação, quer para os doentes, quer para os profissionais, porque temos muitas pessoas a entrar diariamente no hospital de dia e, portanto, naturalmente, temos que ter esses cuidados. Os nossos doentes, só como exemplo, são testados quando estão a fazer tratamento, são sempre testados antes de fazer qualquer tratamento, para que nós tenhamos a certeza de que não estão contaminados e, portanto, poderem fazer o tratamento com a maior segurança possível. E para a segurança também dos próprios profissionais de saúde que lidam com os Exatamente,
e para a segurança também dos próprios profissionais de saúde que estão a lidar com esses doentes e para tomarmos as medidas adequadas, como aconteceu em alguns doentes que ficaram positivos, naturalmente eles foram encaminhados para um tratamento adequado em face dessa situação. E, portanto, houve aqui uma preocupação muito grande e uma proatividade muito grande no sentido de, por um lado, minimizarmos o risco, por outro lado, educarmos também os doentes no sentido de cumprirem tudo aquilo que eram as normas oficiais e também alguns cuidados que nós próprios instituímos adicionais a essas normas, para que todo o processo pudesse decorrer com normalidade e não tivéssemos nenhuma intercorrência que impedisse que o tratamento pudesse ser feito. Muito obrigado. Quero agradecer a partilha que trouxeram e a experiência acrescida que trouxeram a esta conversa. João, cada caso é um caso e cada doente é um doente, mas esperemos que o seu exemplo possa ajudar outras pessoas a não aguardarem e não esperarem e rapidamente procurarem a ajuda de um profissional de saúde se sentirem que há algum problema que deve ser acompanhado. Sérgio, muito obrigado pela sua partilha e por nos lembrar, mais uma vez, que não é boa ideia adiar tratamentos, não é boa ideia adiar diagnósticos. Pode fazer uma grande diferença para uma doença como o cancro e para a qualidade de vida nos anos que se seguem. Obrigado.